Quantos querem ouvir a palavra de Deus nessa noite aqui, amém? Uma palavra de fé. Irmão, deixa eu te falar porque Deus tem entregue coisas sobrenaturais. Porque nós temos sido ousados na fé, amém? Tem algum ousado aqui na fé? Atrevido. Eu estou falando de igreja aqui, vou falar algo que pouca gente sabe. Você sabia que lá no Recreio, na igreja do Recreio, a gente está cotando ali por baixo, mais de R$500 mil para construir aquela igreja? Quem pensava nisso aqui? Por isso que eu acordo de manhã, vou dormir, me alimentando de fé, irmãos. Nós não temos nem 1% desse valor, mas nós temos fé. Alguém está entendendo isso aqui? Nós não temos nem 1% desse valor, mas nós temos fé. E a cada dia que você for lá, você vai ver as coisas acontecendo. Mezanino já está quase pronto, o altar está pronto, o escritório, daqui a pouco as salinhas, tudo acontecendo. Os ar-condicionados, Deus já tinha mandado para a gente, já está aqui guardado os ar-condicionados, amém? Daqui a pouco vai ter rebaixamento. Irmão, deixa eu te falar. Se não é para viver por fé, não entre em igreja nenhuma, não seja crente, irmãos, porque sem fé é impossível. Talvez você está esperando ter algo, mas na verdade você precisa ter fé. Porque quando você tem fé, você não precisa ter 100%, você não precisa ter 10%, você só precisa ter fé. Amém? E daqui a pouco você vai estar lá na inauguração da igreja e vai falar assim: meu Deus, que coisa linda, que ambiente maravilhoso, que atmosfera cheia da presença de Deus. Amém? As pessoas ficam até pensando: tem alguém por fora aí muito forte. Tem, muito poderoso mesmo. Muito poderoso, Jeová. Amém? Já te chamaram de maluco aí, quando você contou um sonho? Quem já foi chamado de maluco aí, quando você falou assim, eu vou fazer isso, Deus me mostrou isso, daqui a alguns anos vai acontecer isso? Já te chamaram de maluco aí? Quem já foi chamado de maluco, de louco? Mas que tá doido, fulano tá piradinho, você não sabe o que fulano falou que vai fazer na vida dele. É ou não é? Porque a fé para muitos é loucura, né? Sai da razão, sai do natural, sai do perfil, sai de tantas coisas de quem não crê e vão te chamar de louco. Quando nós falamos várias vezes aqui sobre igreja no Recreio, todo mundo tá doido, tá maluco. A igreja lá em Auma, não sei, irmãos. Quando estão te chamando de maluco, é porque você está na vibe certa da fé. Porque realmente, cadê o título, está aí? Realmente, viver por fé é uma loucura. E eu quero compartilhar um pouco da palavra dessa noite sobre fé, porque quem tem dúvida realmente é uma loucura. Abre comigo Marcos 11, 22. Quem já tem histórias de milagres para contar aí? Quem já tem aí? Pastor, eu já tenho história. Tem? Irmãos, quem anda com Deus tem histórias de milagres para contar. Não é verdade? E Deus está construindo a sua história de milagre, de fé. Marcos 11, 22 diz assim: respondeu Jesus: tenham fé em Deus. E eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se, atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhe digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém,
Perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará aos seus pecados. Amém? Eu quero começar com essa mensagem, com esse versículo, que Jesus está ensinando para os discípulos um pouco sobre fé. Então ele está dizendo que se você tiver fé suficiente para crer e mandar um monte se mover para outro lugar, a montanha vai se mover. Quem já conseguiu mover um monte aí? Não? Você nunca falou para o monte se mover e nunca se moveu? Aí, Jesus ainda está falando aqui: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Parece fácil, não parece? Então eu vou orar, eu vou crer que aquilo já vai ser real e vai acontecer. Mas quantas vezes você já orou e não aconteceu algo? Orou muito, jejuou e não aconteceu? Aqui ele dá duas chaves. Primeiro é crer. Você sabia que tem muita gente que crê, só que o crer necessita de uma ação. Tem muita gente na igreja que está crendo: pastor, eu creio, pastor, eu estou crendo, pastor, eu creio nisso, eu creio, mas o crer necessita de uma ação. A fé, ela necessita de algo ser gerado, de uma ação ser gerada. Por mais que a gente estivesse crendo na igreja do Recreio, por exemplo, nós precisamos gerar várias ações. Estar lá na célula todas as terças-feiras, ir no terreno e orar, e profetizar, e declarar, e crer, várias ações. Então tem coisas que Deus já preparou, que você creu, mas não recebeu, porque é necessário gerar ações de fé, passos de fé, para que reações divinas aconteçam. Só que aqui, Jesus está dizendo outra chave também, sobre orar, crendo e confiando que aquilo já aconteceu. Por isso, quando a gente fala, e eu repetidas vezes falo sobre a dúvida, é porque quando você duvida, você não crê. Quando você duvida, você não confia. Quando você duvida, você abre a mão da fé. Então, realmente, o que você crê, você gerou alguma dúvida? O que realmente você tem crido, você tem dado passos de fé? O que realmente você tem confiado, você tem dado alguns milímetros de possibilidades de dúvida? Porque se verdadeiramente você crê, e se você realmente confiar, que aquilo que você orou, já recebeu. Só que aqui ele dá um spoiler, um alerta a mais sobre perdão. O que tem a ver a fé com perdão? Olha que Jesus está ensinando para os discípulos sobre fé, sobre crer, sobre mover montanhas, e ele vai lá e toca no perdão. E quando estiverem orando, se estiverem alguma coisa contra alguém, perdoe. Então, pastor, quer dizer que eu posso também, por falta de perdão, estar impedindo de receber aquilo que eu creio? Pode. A fé e o perdão caminham juntos. Porque quem ama, perdoa. Então, não adianta somente você crer, não adianta somente você fazer propósitos, não adianta somente você fazer jejum, se no teu coração ainda existe mágoa, se no teu coração ainda é necessário ser gerado perdão, arrependimento. Por quê? Porque se você não perdoar, você não libera o que Deus tem para a tua vida. Se você não perdoar, olha o que ele está dizendo aqui: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados.
Porque quando você não perdoa, os seus pecados não são perdoados. Amém? Alguém está entendendo isso aqui? Quando você for orar, se tiver algo no seu coração, perdoe, para que os seus pecados sejam perdoados. Ai, pastor, então não é tão fácil ver, irmãos. Você coloca uma dificuldade em ter fé para fazer uma montanha se mover. Mas talvez o teu milagre vai ser numa fé, uma fé tão boba para muitos, uma fé infantil. Nós vamos ler o versículo que eu quero entrar nessa noite. Que talvez você não precisa realmente ter a fé de movimentar uma montanha. Abre comigo. Marcos 5, 21. Marcos 5, 21. Diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curado. Imediatamente cessou sua hemorragia. Ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Quem tem fé aí de mover montanhas? Mas talvez a sua fé precisa ser somente uma fé, como fosse uma fé infantil dessa mulher. A fé dela era: se eu tocar em Jesus, eu vou ser curado. A fé dela era: eu preciso tocar em Jesus, eu vou ser curado. Coisa simples, tocar em alguém. Coisa que não é extraordinário, que não é de se eu conseguir fazer isso, se eu conseguir... Não. A fé dela era: se eu tocar em Jesus, eu serei curado. Sabe o que eu quero te dizer nessa mensagem simples, mas precisa? Para de pensar coisas extraordinárias que precisam acontecer para o seu milagre acontecer. Talvez o que você precisa é uma fé simples, de que se eu realmente abrir meu coração e crer nessa quarta-feira, eu destravo o meu milagre. Se eu realmente crer, abrir meu coração, mudar minha mentalidade e realmente obedecer o que eu tenho aprendido naquele lugar, o meu milagre chega, o meu tempo chega, o favor de Deus chega sobre a minha vida. A fé daquela mulher parece ser tão infantil. Você imagina se essa mulher fala para alguém: eu vou tocar nesse Jesus aí, eu vou ser curado. Quantas pessoas falam assim: que isso? Você acha que você vai conseguir tocar nele? E você acha que só porque tocou nele... Ela não falou assim: ó, quando eu tocar nele, ele vai olhar para mim, ele vai dar uma palavra, ele vai me mandar lavar no tanque. Não. A fé dela: se eu conseguir tocar, eu vou ser curado. E olha que o que acontece quando ela toca. Imediatamente cessou sua hemorragia. Ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. E no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou-me? Ou seja, antes de Jesus falar, ela destravou o milagre de Jesus. Antes de Jesus liberar a palavra, a fé dela, a crença dela e o pensamento dela, ao tocar em Jesus, o milagre
foi gerado antes de Jesus falar algo. Quando Jesus falou, já tinha saído a cura, já tinha saído a virtude de Jesus. Olha que simples isso ao pensar. Ela só pensou em tocar em Jesus e o milagre dela iria acontecer. E o milagre aconteceu. Talvez você precisa parar de fantasiar como Jesus vai fazer algo na tua história. Talvez você fica esperando o extraordinário acontecer para que a chave vire na tua vida, para que algo que está sendo perdido aos longos de anos, como essa mulher estava, cesse na tua vida. E às vezes o que Deus quer fazer na tua vida, o que pode fazer, vai ser destravado através de um passo, talvez bem infantil para muitos, talvez um passo tão, o que ele está pensando que vai fazer? Será que ele está pensando que naquela igreja, na quarta-feira, a vida dele muda? Será que ele está pensando que na quarta-feira, Deus, irmãos, você está na quarta-feira do poder, e o poderoso não é o pastor Mário, o poderoso é o Senhor dessa casa, a presença dele está nesse lugar. Então se você tiver uma fé tão simples, se eu chegar à presença do Senhor nessa quarta-feira, se realmente Deus sentir o meu toque, eu creio que hoje o meu milagre chega, eu creio que hoje as coisas mudam na minha vida, eu creio que hoje eu começo a deixar de perder o que eu venho perdendo ao longo dos anos. Essa mulher, ela, ao grosso falar, ela arranca o seu milagre. Jesus está dizendo aqui, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. A fé é uma loucura para muitos, por isso que às vezes muitos golpistas, muita gente manda fazer isso, vai fazer o trabalho disso, vai ter que ser na sexta-feira, que não sei o que, para criar dificuldade, para que você tenha uma crença que pela sua dificuldade em fazer algo, você vai encontrar um favor, você vai receber algo, mas na verdade, não há nada que você possa fazer que vai pagar o preço que Jesus já pagou por você. Nada, nada, nada. Mas tem milagres que são gerados através da sua ação. Uma humilde ação, uma pequena ação, mas de um coração crendo que Jesus pode fazer. Que Jesus pode. Aquela mulher, ela não duvidou de mais nada. Sabe por quê? Porque ela já tinha passado experiências negativas. A palavra vai dizer que ela, por anos, gastou tudo que tinha com a medicina. Por anos gastou tudo que tinha tentando resolver o seu problema. E ali ela encontra uma solução. Qual é a solução? Jesus. A solução era que Jesus estava passando por perto. E a fé dela foi tão infantil, se eu somente tocar nele, eu vou ser curado. Talvez o que você precisa nessa noite é um coração assim. Sabe, um coração infantil? O que é que uma criança acredita? Em tudo. Por isso, quando Jesus diz, deixam vir a mim os pequeninos, o que é que uma criança acredita? Se eu falar para o Davizinho, para a Estherzinha, Estherzinha, papai e amanhã vai te dar um elefante, ela vai acreditar ou não vai? Vai. Talvez você tenha anos de igreja, ou muito conhecimento, mas o que precisa acontecer é uma fé infantil. É de que o simples pode destravar algo poderoso na tua vida. Aquela mulher, ela só creu que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. E sem, ao menos Jesus falar, o milagre aconteceu. Deixa eu ser simples para a sua vida nessa noite. Jesus pode fazer todas as coisas. Mas quando Ele encontra um coração, confiando, crendo, olha aí. Confiando, crendo, o milagre acontece. A virtude sai dele para a tua vida. O favor sai dele para a tua vida. Eu quero falar nessa noite sobre a fé é uma loucura. A fé é uma loucura.
Mas nós podemos ter a fé para mover uma montanha, mas também podemos ter a fé que nessa quarta-feira Jesus pode transformar a nossa vida. Nessa simples quarta-feira, que muita gente pensa que é a quarta-feira simples lá em Auma, nessa quarta-feira em Auma você pode encontrar a virtude do Senhor na tua vida que vai mudar a tua história. E quando eu falo de passos de fé, a história aqui está toda remetendo no início para Jairo, né? Jesus estava indo para a casa de Jairo, o milagre era para a filha de Jairo, e do nada entra, e havia uma mulher que sofria por 12 anos, essa mulher, com toda a humildade dela, e da pequena fé dela, de apenas tocar em Jesus, ela teve a ousadia de entrar no meio da história, no meio do milagre de Jairo, entrar, arrancar o meu milagre e ter minha vida transformada. Sabe o que é isso? São passos de fé e ousadia. Sabe, família Vida Nova, tem muita coisa que você creu, mas ainda não recebeu, porque você ainda não deu passos para arrancar a virtude do Senhor sobre a tua vida. Você ainda não deu passos de ousadia. Ela não estava nem preocupada que Jesus não ia para a casa dela, ela não estava nem preocupada que o milagre já era para a filha de Jairo. Ela se meteu no meio da história, tocou em Jesus, arrancou o milagre e voltou com a vida transformada. Eu quero falar para pessoas nessa noite que não estão preocupadas com mais nada, além de que tocar em Jesus, ter a vida transformada e viver uma vida de testemunho. Sabe, mudar o tempo de contar as coisas que foram erradas. Acabou o tempo. O que acontece na vida dessa mulher é que acabou o ciclo de perdas. Ela vinha sofrendo há 12 anos de perdas, perdendo sangue todos os dias, todos os anos, 12 anos perdendo sangue. Eu não sei há quanto tempo você vem perdendo algumas coisas que estão tirando a tua energia, eu não sei há quanto tempo que você vem perdendo, até se acostumou a perder, até acostumou a ficar quase morrendo, mas estou de pé, quase morrendo, estou de pé. Eu quero te dizer que essa é uma noite de você arrancar a virtude do Senhor, e o que você vinha perdendo, o que você vinha sofrendo, o que você vinha perdendo as energias, Deus hoje pode trazer favor sobre a tua vida. Deus hoje pode mudar realmente a tua história de pranto, de sofrimento, de perdas, de hemorragias, numa simples ação de tocar em Jesus. Jesus não precisou falar nada com ela, o milagre aconteceu. Às vezes você coloca tantas coisas, irmãos. Quando aquele profeta vier no Rio de Janeiro, eu vou lá, eu vou sentar na frente, ele vai, aí o meu milagre vai acontecer. Mas quando... Irmãos, tenta a fé simples, tenta a fé infantil. Se tão somente eu tocar nele, eu serei curado. E para ela falar isso, a palavra diz que ela pensava. E aí eu te pergunto, os seus pensamentos estão no milagre que Jesus pode fazer ou na tragédia que pode acontecer na tua vida? O relato da história é que ela não estava pensando, será que eu aguento mais um ano? Ela não estava pensando, será que eu vou cair, não vou chegar para lá? Será que as minhas energias vão acabar? Não. O pensamento dela estava assim: se eu somente conseguir tocar nele, eu vou ser curado. Se eu tocar nele, eu vou ser curado. Se eu tocar nele, eu vou ser curada. Se eu tocar nele, eu serei curado. Eu quero te dizer uma coisa, que os teus pensamentos vão gerar ações, passos de fé, que vão destravar milagres na tua vida. Se você tiver com pensamentos, eu não aguento, eu não aguento mais um pouco, eu vou morrer, eu não estou aguentando mais, é muita pressão sobre a minha vida. Mas se os seus pensamentos estiverem elevados a encontrar com Jesus, a ter a vida transformada, a arrancar milagres de Jesus, eu tenho certeza que você vai viver milagres. Esse enviado, ele só vem no dia do culto. A gente botou tela aqui, ele já sabe. Cadê o Paulo? O irmão Paulo não veio hoje, o irmão Paulo que é o caça. Amém?
1 Coríntios 1,18, eu quero ler esse último versículo. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pode parecer loucura somente tocar na orla de Jesus e arrancar a cura que os médicos não conseguiram, que a medicina não conseguiu, que há 12 anos ninguém conseguiu resolver o problema. Mas, irmãos, a quarta-feira do poder é porque nós pregamos a palavra do Evangelho. O Evangelho de Cristo é um Evangelho de poder. E a maior propaganda do Evangelho é a sua história de milagre, a sua vida transformada, o seu dia a dia como um cristão verdadeiro. Pode parecer loucura para muitos você continuar de pé em meio a tantas dificuldades. Pode parecer loucura você querer vir a todos os cultos. Você não perde um culto, pode parecer loucura, mas o Evangelho de Cristo é um Evangelho de poder. Eu quero orar por você nessa noite, porque eu estou falando até mais calmo hoje, sabe por quê? Eu sinto que Deus vai fazer milagres de uma forma hoje tão sutil na tua vida, de uma forma assim tão... Eu não vou precisar rodar, não vou precisar falar alto, não vou precisar gritar. Eu estou muito tranquilo com o que o Espírito Santo está direcionando nessa noite. Vai ser uma fé simples, vai ser algo sutil, mas vai mudar a tua história. Vai mudar a tua história, vai mudar o teu pranto, vai cessar as hemorragias na tua vida. Quantos creem nisso aqui? Quantos verdadeiramente creem nisso aqui? Essa é uma noite que vai, realmente eu vou tocar em Jesus de uma forma diferente. Jesus vai ver que alguém tocou nele diferente nessa quarta-feira do poder. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Eu vejo Deus operando nessa noite em algumas vidas aqui, curando feridas profundas, hemorragias que começaram há anos atrás. O Espírito Santo vai te mostrar agora quando começou essa hemorragia na tua vida. Quando algo que aconteceu e você vem sangrando até hoje. Mas Deus está te curando nessa noite. Deus está te curando nessa noite. Está cessando todo o sangramento, cessando toda a hemorragia. Nosso Deus é um Deus de cura. E essa é uma noite tão simples, tão modesta. Mas o Todo-Poderoso está nesse lugar.